Sem saber que o sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. E assim destino, mas o não há lugar pra tristezas e quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz cantar. E sobre tudo sem temor. Olhe pro céu, já é tempo de cair do véu, de sair amando e espalhando a paz, a paz. Não há lugar pra tristezas em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar. E sobressalto sem temor. Olhe pro céu, já é tempo de cair do véu, de sair amando e espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública do Segal. Antes de darmos início ao nosso trabalho, eu gostaria de estar deixando com todos o site da nossa casa, caso vocês queiram visitar a nossa página, saber mais da nossa casa, dos trabalhos que nós realizamos, os cursos, né? É www.segal.org.br. Então, podem estar entrando lá e visitando a página da nossa casa para estar se informando um pouco mais e, quem sabe, até fazer parte do nosso grupo, né? Na leitura do Evangelho hoje, nós vamos ler só um parágrafo, está o nosso companheiro Edmilson, porque o nosso palestrante ele vai estar fazendo a leitura do Evangelho na sua fala conosco. A nossa prece inicial é a nossa companheira Alba. O palestrante de hoje da nossa casa será Anderson Lemos, que já está aqui na sala conosco. Seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. O tema que o Anderson vai estar falando conosco é Crianças de Hoje, Geração do Futuro. Essa geração está meia custosa, né, gente? Não vamos ouvir o que o nosso irmão trouxe para nós com tanto carinho, para que possamos ter entendimento e sabedoria para lidar com essa geração nova que veio e está vindo aí, né? O passe e a fluidificação das águas vai ficar hoje a cargo da nossa companheira Rose, que quebrou o galho aí essas semanas anteriores, né, Rose? Muito obrigada por tudo. E a prece final, eu convido já, então, o nosso irmão para estar fazendo a nossa prece final também, tá, Anderson? Então, nesse instante, a gente declara aberto o nosso trabalho, um bom trabalho a todos, um bom tratamento, né, porque por estarmos aqui, estamos em tratamento. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 18, parágrafo 18, os laços de família fortalecidos pela reencarnação
e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, esses laços se fortalecem e se estreitam. O princípio oposto é que os destrói. Que assim seja, irmãos. Jesus, nos teus braços eu posso ter a luz e seguindo os seus passos eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus nos dê a mão e nos ensina a confiar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometeste. Quando soubermos amar, mas mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão, nos ensina a orar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a amar. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em Teu nome. Obrigada, Senhor, por tantas dádivas em nossas vidas a todo momento. Obrigada, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Senhor Jesus, te rogamos, Mestre, que o Senhor possa derramar suas bênçãos no trabalho de hoje, para que todos que aqui estão participando dessa reunião possam se sentir amparados pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Te rogamos, Mestre, que o Senhor abençoe e intua o nosso palestrante da noite de hoje, para que a sua explanação toque os nossos corações, para que possamos, Senhor, usar a explanação de hoje em prol de todos aqueles que estarão ao nosso redor durante todo o resto dessa semana. Mestre amado Jesus, vamos te pedir a permissão, Senhor, para o nosso trabalho, iniciarmos o nosso trabalho de hoje. Boa noite, primeiramente a todos. Alguns eu já conheço, outros estamos tendo a oportunidade de nos ver pela primeira vez. Meu nome é Anderson, e nós trabalhamos no Hospital Espírita Casa de Eurípides. Tivemos a oportunidade de ser convidado pela Dona Rose, para que a gente pudesse bater um papo hoje, porque eu tenho uma evangelização infantil dentro da minha casa, né? São 3 filhos, e a gente olha 2 gêmeas de 5 anos e um de 10, a gente olha para eles e vê que são o nosso futuro no decorrer do dia a dia, daquilo que vamos ensinar. Então, a nossa preocupação por tudo isso que a nossa irmã Joana trouxe, da dificuldade que é essa oportunidade que a gente está tendo nos dias de hoje, de conviver com essa juventude, que está muito mais adiantada do que nós. E nós que já passamos dos 15 anos, a gente não dá conta de acompanhar o raciocínio rápido, porque parece que eles nascem já com
uns 20 teras já dentro do HD, aqui dentro deles, né? Eles já nascem, eles nem falam papai e mamãe. A primeira palavra já é, qual que é a senha do Wi-Fi, mamãe? Depois que veio mamãe e o pai. Então a gente fica preocupado de o que nós estamos fazendo para deixar de legado para eles, né? E aí quando a dona Rose nos convidou, aí eu pensei, não, vou ter que montar uma para mim. E tudo que eu falar aqui agora, quem quiser guardar alguma coisa no coração, guarde. Porque meu ouvido está pertinho da minha boca, eu sou automaticamente obrigado a guardar tudo e refletir tudo aquilo que a gente teve a oportunidade de trazer. Nós trouxemos do tema do Evangelho hoje, segundo o Espiritismo, o capítulo Criação. Hoje o tema é Crianças de hoje, geração do futuro, né? Se quiser passar os slides, por favor. E no item do Evangelho, do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, é o próximo. No item 8, deixar vir a minhas criancinhas, onde Kardec nos traz um pequeno trecho do item 1 e no item 2, que a gente se lembra, se quiser passar o próximo, a gente já se lembra de como que é a nossa reunião pública, na casa espírita ou no templo religioso que participamos, onde não há evangelização, onde as crianças ficam correndo para um lado e para o outro. Os pais querendo assistir o comentário evangélico e as crianças ficam correndo para um lado e para o outro. E às vezes a gente se pega como um discípulo de Jesus, como o trecho traz. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. E no item 2, apresentaram a Jesus então umas criancinhas a fim de que eles a tocassem. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes que as apresentavam, Jesus, vendo isso, e como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, as crianças, Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse, deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus, como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Isso está no capítulo de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Dependendo de quem é o palestrante, e dependendo do nosso estado do espírito, quando a gente vê muita criança correndo no meio do salão, a gente vai lá, sempre olha para trás, dá uma olhada para o pai, dá uma olhada para a mãe, dá uma olhada para quem está cuidando da criança, para ver se dá né? Aí tem alguém lá no meio, faz bem alto, mas não se mostra. E aí os pais acabam ficando assim, meio vacilando, poxa, vou trazer. E criança é difícil segurar. Às vezes, mais que a gente queira, por mais que a gente tente dar uma melhor educação, é difícil às vezes a gente segurar, falar, ter o comportamento que a gente às vezes não tem também, né, no dia a dia. Essa disciplina. Na casa espírita, depois de adulto, a gente consegue se comportar um pouco melhor. Mas no dia a dia a gente não tem esse comportamento. E a criança acaba refletindo aquilo que nós somos dentro da nossa casa. A gente tem o hábito de 1, 2 vezes por semana na casa espírita com os filhos, e durante o resto da semana a gente fica dentro de casa. E eles acabam refletindo lá fora o que a gente faz dentro de casa. Então esse trecho do Evangelho é para a gente ter uma compreensão melhor com as crianças em relação ao seu comportamento dentro do templo religioso. Nós trouxemos também do Missionários da Luz, como estamos falando sobre criança, geração do futuro, a gente achou interessante esse trecho do livro Missionários da Luz, do André Luiz, do item 13, que fala sobre a reencarnação. E aí André Luiz vai discorrendo sobre a reencarnação do Segismundo. A complexidade que é o espírito para reencarnar. A gente não sabe quem nós estamos trazendo o nosso seio familiar, né? Quem foi no passado, o que nós somos com ele, a nossa convivência. Então mostra o passo a passo da complexidade que é trazer um espírito ao nosso convívio. E aí ele nos diz, senti-me ditoso, emocionado quando Alexandre me convidou a visitar em companhia dele o ambiente doméstico de Adelina e Raquel, onde se verificaria a reencarnação de Segismundo. E aí eu faço uma observação que também está no trecho desse mesmo texto, da reencarnação, onde o Alexandre faz uma recomendação a todos nós do que é o ato sexual entre os casais, a complexidade que é, e a maravilha que é, e às vezes o desleixo que às vezes lidamos com essa situação. E ele recomenda e nos dá um puxão de orelha. O sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta, que
que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproximam demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. No capítulo de relações dessa espécie, há muita incoerência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Desse plano, não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. E ele ainda continua no próximo slide. Alexandre fez longa pausa, como se ele permanecesse embevecido com semelhantes evocações. E continua. É lamentável, continua o orientador, gravemente, que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta tenha menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice de prazeres inferiores. Todos pagarão ceitil por ceitil o que devem ao altar santificado, através de cuja porta receberam a graça de trabalhar e aprender na superfície da terra. Todo o ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade, e são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características numa paixão viciosa tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. A gente achou interessante trazer esse trecho sobre o processo reencarnatório, da gravidade que é, às vezes, a gente colocar um filho no mundo, se a gente não tem aquela responsabilidade de cuidar, de dar o melhor, de oferecer o melhor. Tentar, da melhor maneira possível, fazer com que ele, essa criatura que está no nosso meio, seja um homem de bem lá no futuro. E quando a dona Rosa nos convidou para esse tema, a criança de hoje, geração do futuro, a gente se lembrou do passo a passo de como foi a nossa gravidez aqui dentro de casa, desde o primeiro filho, as preocupações, como é que a gente deveria se comportar, porque eu peço a vocês um pedido. Quando a gente desencarnar, vamos reunir numa assembleia, pedir para Deus que quando a gente reencarnar nas próximas existências, como a gente tem um esquecimento do passado, que ele nos mande um manual de como criar um filho. Tá? Gravado aqui, ó, aqui, tá? Para a gente poder facilitar um pouco, né? Que é difícil você olhar assim, no primeiro momento, o primeiro filho, no meu caso, né? Segurei vários sobrinhos, né? Cuidando de crianças, filhos dos outros, na evangelização do dia a dia, mas quando chega, você vê dentro do berço, você vê a primeira vez e fala, nossa, e agora? E agora? Eu pego assim, pego acolá, né? Então a gente fica preocupado. E aí esse trecho mostra essa complexidade, nesse trecho do Missionário da Luz, e a gente vê que essa geração do futuro, vamos falar especificamente no trabalho que a gente realiza nas casas espíritas, no processo de evangelização, na formação dele para ser um homem de bem, cristão, a gente vê que o nosso trabalho está sendo árduo, porque as experiências que eles estão vivenciando no dia a dia, principalmente nas escolas, está havendo uma deturpação do que é esse hábito, essa maravilha que Deus nos deu a oportunidade de trazer esse amor e trazer a um berço uma criança. A gente vê, a gente convive, a gente lida no dia a dia com várias oportunidades de ambientes que a gente vivencia no dia a dia, e a gente está vendo essa deturpação. E eles estão condicionando aquilo dentro deles de tal maneira que aquilo está sendo quase que normal para eles. Não está havendo uma certa disciplina. Não estou dizendo para puxar a orelha, para ter aquele rigor, né? Nada disso. A gente não tem uma moral ainda elevada até para cobrar esse tipo de coisa. Mas que a gente tenha mostre os melhores caminhos. Não deixe a vida me levar. A gente sabe que lá na frente, se deixa a vida me levar, ela nos condiciona a alguns fracassos lá na frente. E esse trecho que o Alexandre trouxe nos mostra que a gente não pode tentar arrastar a luz para a treva. A gente tem que trazer a luz a todos os ambientes. Mudança de comportamento no dia a dia para que nós possamos ser exemplos nessas questões. Porque a criança, no próximo slide, ela tem que ser orientada até os 7 anos. Todos nós já sabemos disso, né? Porque até os 7 anos fica fácil a gente moldar, a gente conversar, ensinar, estão mais propensos aos ensinamentos. Depois dos 7 anos, né, fica mais complicado, que aí a reencarnação faz assim, acopla, aí eles vão mostrar o que foram e o que estão sendo, né, nessa encarnação.
As más tendências devem ser combatidas pelos pais ou responsáveis, imprimindo nela um bom direcionamento, senso de responsabilidade, e isso nos condiciona a ser bons exemplos a eles também. Não adianta nada a gente querer cobrar, se a gente não tem essa disciplina dentro de casa, dentro do nosso dia a dia. Ensinar o respeito aos semelhantes, principalmente aos avós, pais, avós, educadores. A gente também vê nessa questão de educadores nas escolas, quantos jovens, adolescentes estão batendo, brigando com... Está invertendo os papéis. Eles estão querendo ser mais do que os professores. Às vezes crianças, os jovens estão querendo ser mais do que os pais, do que os avós. Não está havendo respeito nesse sentido. A gente tem que tentar mostrar esse lado, para não deixar isso, né, à vontade. A liberdade, ela tem que ter um certo critério, tem que ter um pouco de respeito. A gente pode dar liberdade, mas a gente pode puxar a cordinha também. Falar, peraí, vai devagar. As coisas não são assim. Porque depois dos 7 anos de idade, ela assume a consciência de si mesma, e as más tendências do passado começam a florar e ganhar força. Essa más tendência aí faltou um acento no ar. Desculpa, foi o erro de digitação. E ela começa a forjar sua personalidade para essa encarnação. Então, por isso que a base evangélica doutrinária numa casa espírita, quando se tem o trabalho de evangelização infantil, ela é primordial. Desde o ventre até todo o processo de evangelização com as idades, até a mocidade. Tem que inserir esse legado que Jesus nos ofereceu de graça, principalmente para nós, através da doutrina espírita. No livro Educação do Espírito, no próximo slide, naquele livro Introdução ao Estudo da Pedagogia Espírita, o Walter Oliveira Alves nos traz algumas recomendações interessantes para quem trabalha com criança. A criança que recebemos hoje é o espírito que retorna às lides da Terra para a nova etapa evolutiva, trazendo imensa bagagem de seu passado milenar. Nascer, viver, morrer, nascer, ainda progredir sempre. Tal é a lei, tá? E aí a gente vê, nesse trecho do texto desse livro, quantas existências essa criança já teve. A gente não sabe. Olha a nossa responsabilidade, como é o processo reencarnatório do Segismundo, de trazer no nosso seio familiar uma criança, um espírito, a nossa responsabilidade em cuidar, né? Se quiser ir passando os slides, tá? Quantas existências essa criança já teve? Por quais civilizações já viveu? Que sentimentos já desenvolveu no passado? Sentimentos nobres, elevados, vícios depreciativos? Mas até onde vai? Existe uma meta superior a atingir o objetivo supremo? São perguntas que, como a gente não tem um manual quando a gente reencarna para cuidar de um ente familiar, a gente vai vivenciando no dia a dia tudo isso daí. E aí a gente vai vendo no decorrer dos anos onde a criança está indo. E a gente tem que ter bons olhos para observar, para tentar arrancar aquelas ervinhas daninhas que vai crescendo no nosso jardim. É difícil, às vezes, a gente ver, porque a gente está com falta de tempo, a gente acorda cedo, já prepara rápido para correr para o trabalho, e aí, às vezes, nem vem almoçar dentro de casa, a criança já corre também, já vai para a escola, às vezes fica o período todo, só vê à tarde, então fica mais tempo na escola ou com pessoas cuidando dentro de casa. É a rotina do dia a dia dessa vida, né, corrida que a gente tem hoje, né? Por isso a nossa eterna vigilância nessas questões, para poder tentar oferecer o melhor possível. E existe uma meta superior a atingir, um objetivo supremo? A gente sabe. É tentar formar ele para ser um homem de bem, uma pessoa melhor lá no futuro. Na casa espírita, para ser um bom trabalhador, disciplinado, perseverante, que tenha disciplina, né? Coisa que todos nós aqui somos. Nós somos perseverantes. A gente não fica balançando com qualquer coisa. A gente é firme. A gente pega o cabo da enxada, a enxada está cega, mas a gente vai capinando, né? Na nossa vida. Não é assim? Todo mundo tem uma fé resignada, uma fé raciocinada. Nós somos assim, não somos? Mais ou menos, né? Então tá bom. Mas o nosso objetivo é seguir em frente, é ir em frente, né? Dona Rosa está olhando para mim e fala assim, ei, gordinho, você não sabe nada da vida ainda. Não sei mesmo, estou aprendendo, Dona Rosa. Estou engatinhando ainda, né? Esses meus aninhos, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 383, Kardec pergunta aos espíritos, qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância, né? Qual que é? E aí a espiritualidade nos diz, encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar o espírito durante esse período. É mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para os que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Mais uma vez, um puxão de orelha. Para os que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. E é mais acessível
na infância. Por isso a responsabilidade de ensinar os preceitos kardecianos de Jesus, de amor ao próximo, do respeito, não entrar com muita firula, com coisas que deturpam todo o trabalho doutrinário de Kardec, né? Muita coisa assim que tentam colocar assim, você pode trazer vários recursos, vários, mas tem umas coisas que você vê que deturpam uma palavrinha do que está de Kardec, dos ensinamentos de Jesus. A gente tem que estar sempre vigilante nessa questão, principalmente quem trabalha ou coordena o trabalho de evangelização na casa espírita. Já no Evangelho, desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz a sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais, os educadores, aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Se a gente não tiver tempo de cuidar, se a gente não tiver tempo, não tirar um tempinho para poder vivenciar no dia a dia com eles, tirar um pouquinho, conviver melhor, porque às vezes a gente chega tão cansado que a gente já quer fazer a nossa rotina pro outro dia. E a criança chega da escola, a gente não bate um papo, não vê como é que tá a tarefinha, né? São poucos hoje que têm essa oportunidade de conviver diariamente com mais tempo com essas crianças. E a gente tem que ter esse olho clínico de observar essas ervas daninhas penetrando. E a gente tem que pegar o podão e não precisa chamar jardineiro nenhum. O jardineiro somos nós, nesse sentido. No Livro dos Espíritos, no próximo slide, na pergunta 582, Kardec ainda continua perguntando aos espíritos, agora já para a gente. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, nos dias dos espíritos, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Na Gênese, no livro da Gênese, Kardec ainda continua trazendo o capítulo 28, no item 28, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces. A gente está vendo aí tanto de criança. Esse dia minha esposa estava vendo na internet um jovem de, acho que de 13 anos ou 16 que passou com a faculdade de medicina. E às vezes eu não dou conta de fazer uma conta rápida, sem se perguntar para mim, às vezes eu não dou conta de fazer. Às vezes eu esqueço no meu telefone. E um jovem de 13 ou 16 anos, eu não recordo qual que é. Passou agora, essa semana que ela viu, para a faculdade de medicina. Olha que espírito amigo que Deus está nos trazendo aqui no nosso convívio aqui na Terra. Deus abençoe para que ele continue sendo um bom médico, né? Um bom trabalhador. Cabendo-lhe fundar a era do progresso, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sofrimento, ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias ao progresso e aptos a secundar o movimento de regeneração. E aqui cabe essa reflexão, a gente já está caminhando para o encerramento, até por causa do horário, a responsabilidade que nós devemos ter perante a germinação dessas crianças para serem o futuro na casa espírita e depois de nós aqui na Terra. A gente não vai ficar nem para semente. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, ter um olho clínico de observar essas mazelas que às vezes eles trazem, porque é uma responsabilidade, é uma verdadeira missão a paternidade. E é um verdadeiro compromisso com Cristo ser um trabalhador dele na seara de Jesus dentro do templo espírita, como evangelizador, como propagador da boa nova, seja onde a gente estiver, no trabalho de obsessão, na palestra pública, num trabalho num posto de assistência, seja onde a gente estiver. Porque lá fora está tendo muita infiltração de energias negativas, tentando deturpar o trabalho do Cristo. A gente está vendo muita coisa negativa. E a gente tem que ter um crivo
não ficar julgando, apontando o dedo, mas tem que ter um crivo de ver como está sendo o meu comportamento perante essa geração, que vai dar continuidade naquilo tudo que a gente está plantando. Qual que é a sementinha que eu estou adubando, que eu estou regando, para que ela possa germinar lá na frente? Que tipo de fruto ela vai dar lá na frente? E isso é responsabilidade nossa. Por isso, que quando a dona Rosa nos convidou para esse tema, eu disse que tudo que eu falar vai ser para mim. Todos esses trechos desses textos foi para mim que eu estou falando. Porque a responsabilidade é minha perante esse legado desses 3 jovens que o Papai do Céu me presenteou. Aqui no próximo slide, a gente trouxe alguns livros novos que estão tendo aí na federação, que a gente achou interessante quando foram lançados, e que a gente pode, algumas pessoas já o fazem, né? No culto do evangelho, na casa espírita, no trabalho de evangelização, a gente já teve a oportunidade de usar quase todos. E esse dia eu estava fazendo a pesquisa desse da Turma da Mônica, parece que tem, acho que 12 livros já lançados da Turma da Mônica, tudo direcionado para essa área doutrinária. É bem interessante. Estava vendo para poder comprar, estava vendo pela Amazon. É bem interessante. São livrinhos fáceis de compreensão para criança. Fácil a leitura, tem as figuras, então fica fácil a abordagem. E são exemplos de Jesus e de Kardec para que a gente mostre a eles. Mas que a gente faça no culto, eu uso muito eles no culto aqui em casa, mas que no decorrer da semana a gente tente vivenciar isso no dia a dia. Porque senão no outro domingo, no horário do culto, a criança, pai, o senhor falou semana passada sobre isso, por que quarta-feira o senhor não fez o que o senhor falou domingo passado? E eles puxam a nossa orelha. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar por esse constrangimento. Né? Pai, por que o senhor está gritando? Gritando para eu falar baixo. Coisinhas bestas, bobas, mas que faz a gente parar assim, né? A gente está andando dentro de casa, as crianças estão paradas assim, de repente eles ficam nos olhando para ver o nosso andar, e aí você fica parando, aí você olha para eles, aqueles olhinhos ali, eu não sei o que eles veem, no meu caso é um cara gordo andando, né? Aí eles olham assim e falam, gente, meu pai é o meu exemplo. E quando eles crescerem, será que eles vão pensar assim? Porque às vezes, como a gente chega na idade da adolescência, a família fica de lado um pouco, os amigos é que são os melhores, né? Então a gente tem que trazer eles para perto de nós, trazer o evangelho do nosso dia a dia, para que as crianças de hoje, no próximo slide, sejam a geração do futuro. Se a gente quer que eles tenham todo esse processo, que a gente possa servir de bengala para eles lá na frente, assim, poxa, isso aqui eu lembro dele. E só com o passar dos anos que a gente lembra os puxões de orelha que a gente teve da mamãe e do papai da gente, infelizmente. Tá? Eu agradeço do fundo do meu coração pela paciência de cada um, pela oportunidade de estar aqui hoje mais uma vez. Agradeço do fundo do meu coração, tá? Muita paz a todos. E que Jesus nos abençoe nesse começo de início de final de semana. Muita paz. E só complementando aí o que você finalizou, o nosso exemplo, ele fala mais do que qualquer palavra, né? Seja para as crianças ou para qualquer outra pessoa. Só que as crianças, elas gravam, né? E nos cobram, assim, arduamente. Fechando os olhos do corpo físico, abrindo os olhos da alma, fazendo uma respiração profunda que nos facilita esse momento de relaxamento. Assim vamos sentindo mais leve, certos momentos parece que até flutuamos. E com os olhos da alma, estamos vendo agora um jardim, um imenso jardim, diversas flores, diversos perfumes, as cores de cada flor, cores vibrantes. E é no meio desse jardim formoso encontramos nosso Mestre Jesus. Vamos caminhando até ele, passando entre as flores, podemos tocar suas pétalas, sentir como são aveludadas, sentir a energia da natureza. Chegando à frente de Jesus, nós nos ajoelhamos a seus pés. E ele coloca sua mão sobre nossas cabeças, nos abençoando,
podemos sentir que de sua mão cai sobre nós alguns floquinhos, como se fosse neve, brilhantes. É a sua energia vindo até nós, tocando nosso corpo, curando todas as nossas células, enchendo nosso coração de paz, de harmonia, cicatrizando todas as nossas chagas. Rogamos a Ele também que possa fluidificar nossas águas, trazendo os fluidos da natureza, aquele fluido tão necessário para nós, para cada um de nós, e que quando dessa água bebemos, possamos estar mais forte e equilibrado. Antes de nos levantar, nós vamos fazer um gesto que aquela mulher que sangrava fez. Vamos tocar as suas vestes e sentir a sua virtude vindo até nós. Olhamos o rosto meigo de Jesus e agradecemos. Nosso coração transborda de gratidão. Vamos nos levantando lentamente, agradecidos, cheios de realizações, cheios de luz, e tranquilamente vamos voltando para a nossa casa, para o lugar onde estávamos quando começou esse momento mágico, esse momento tão sublime. Querido Mestre Jesus, te agradecemos por tudo, Senhor, mas ainda rogamos a Ti que permaneça sempre ao nosso lado. Graças te damos, que assim seja, hoje, agora e sempre. Raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço, vem à terra fazer sua mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem, o ensinamento do Evangelho. E a mensagem deixa uma paz na gente, vai agindo igual a semente, muda o caminho de semear, dominando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Mais uma vez, agradecemos infinitamente por mais essa oportunidade que nos concedeste de estarmos reunidos em Teu nome, nessa noite, onde tivemos a oportunidade das reflexões acerca do Seu Evangelho. Nos auxilie, amigo Jesus, em nossas limitações e dificuldades, para que possamos ser perseverantes. Quando nada mais parece ajudar, eu vou e olho o cortador de pedras martelando a sua rocha, talvez 100 vezes, sem que nenhuma rachadura apareça. Mas, no entanto, na 100ª martelada, a pedra se abre em duas. E eu sei que não foi essa que conseguiu, mas todas as outras que vieram antes. Nos ajude, amigo Jesus, a sermos perseverantes como cortador de pedras dessa história. Que possamos receber de Ti nesse instante as melhores emanações de força, de equilíbrio, de serenidade, para que possamos continuar no dia a dia, nos esforçando para ser homens e mulheres de bem. Por isso, o nosso eterno agradecimento por todas as oportunidades
que o Senhor tem concedido a cada um de nós para sermos melhores. Muito obrigado, amigo Jesus. Permaneça conosco hoje, agora e sempre, e damos por encerrada a nossa participação na reunião da noite. Que assim seja.